verso 17, capítulo 6, verso 17, só a primeira parte diz: usem o capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. Amém? Nós temos falado às quartas-feiras sobre proteção. Uma palavra que Deus nos deu a respeito da nossa comunidade, dizendo ou trazendo o princípio de que a proteção de uns dos outros, como comunidade, como igreja, a proteção sendo estabelecida em nossas casas, é o que vai trazer desenvolvimento e crescimento para a nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui diante de uma palavra que revela a proteção espiritual de todo cristão, falando sobre a armadura de Deus. Mas vamos olhar hoje especialmente para o capacete, que é o que faz referência à proteção da nossa mente, a proteção contra os ataques do maligno, porque nós somos, via de regra, influenciados quase sempre pelo que se estabelece em nossa mente. Então esse texto nos diz: usem o capacete da salvação, e o nosso tema de hoje é capacete da salvação, a proteção da mente. Nós precisamos entender que todos nós estamos dentro de uma guerra espiritual e precisamos vestir a armadura de Deus. Você não pode ficar desvinculado dessa verdade, de estar certo, de estar composto com essa armadura de Deus, que é o que te protege nas batalhas espirituais, lembrando que nossas lutas não são físicas, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades malignas. Então nós precisamos vestir essa armadura. E o capacete da salvação, que é o equipamento em foco nessa mensagem, ele representa a certeza da salvação que temos em Jesus. O capacete representa a certeza da salvação que temos em Jesus. Então qual que é o grande aparato de proteção da nossa mente em meio às batalhas espirituais? É saber que somos salvos, é saber que temos a proteção em Jesus Cristo, é saber que o seu sangue nos limpou, nos purificou, nos perdoou. Então como que você resiste a um pecado? Sabendo que é salvo. Como que você resiste a uma tentação? Sabendo que é salvo. Como você resiste à falta de amor? Sabendo que é salvo, sabendo que é perdoado também. Então esse é o significado primário do capacete da salvação. E esse conhecimento, saber que a salvação é grande proteção para a nossa mente, para as batalhas que se estabelecem em nós, ele nos protege das armadilhas que o diabo lança para nos destruir. Então, em algum momento nós fizemos uma ministração em que nós dizemos: não tem problema, eu sou salvo. Quem lembra dessa ministração? E nós saímos daqui por algumas semanas fazendo menção disso. Eu ouvi pessoas até com um tempo muito depois falando: não tem problema, eu sou salvo. Então quando nós sabemos que somos salvos, não existe problema realmente. Então, como um slogan do pastor Joel um tempo atrás, ele dizia: tem problema quem não tem Jesus, quem não conhece Jesus, mas quem conhece Jesus está protegido. Então quando eu sou salvo, eu posso enfrentar qualquer adversidade. Eu vou dizer: eu sou salvo, estou tranquilo. Pode vir os ataques na mente, eu vou dizer: eu sou salvo. O diabo pode falar: você é feio, eu vou dizer: não tem problema, eu sou salvo. Ele pode falar: você não tem dinheiro, eu vou falar: não tem problema, eu sou salvo. Ele vai dizer: você não presta para nada, não tem problema, eu sou salvo. Então isso é uma grande ferramenta que nos protege contra as astúcias do maligno. Então ser salvo é o que mais importa nas nossas vidas. E o capacete, ele se refere à salvação em Jesus para nos proteger contra as armadilhas de Satanás. Agora veja, o capacete da salvação é parte da armadura de Deus que nos protege dos ataques do diabo. A salvação de Jesus protege a nossa mente e nossos pensamentos. Assim como o capacete protege a cabeça do soldado, a salvação protege a nossa mente. Então quem é convicto de salvação, ele não tem fraqueza. Quem é convicto de salvação, ele não tem crise. Ele está sempre nessa ideia: eu sou salvo, não tem problema, não importa o que acontece comigo. Ele está sempre protegido, sempre guardado. E é interessante notar que a grande ferramenta do diabo são os ataques da nossa mente. Os ataques da nossa mente. Às vezes você é até forte para quando alguém fala assim: você é feio, você fala assim: você lá você fala e leva na boa. Mas quando aqui na mente você começa a ouvir aquela vozinha assim: você é feio,
dando um exemplo, tá bom, queridos? Vocês ouvem coisas muito piores que isso, eu tenho certeza. Tem uns que ouvem coisas muito piores do que apenas ser feio. Ser feio resolve, principalmente na era das estéticas, não é? Mas veja bem, o diabo às vezes está dizendo para você: não presta, não serve para nada. E é aqui que a gente precisa ter proteção. É aqui que a gente precisa estar guardado. É aqui que nós precisamos ter uma convicção muito forte. Porque se não for assim, nós cederemos aos ataques malignos. E é por isso que nós precisamos ter cuidado para não deixarmos de usar o capacete da salvação. Então, queridos, nós precisamos de proteção para não cair nessas armadilhas do diabo. E entender o que significa a salvação e crer nessa verdade nos ajuda a rejeitar as mentiras do diabo. Você sabe que o diabo, ele tem uma única paternidade que a Bíblia dá para ele, sim ou não? O diabo fica tentando ser o protagonista de um monte de coisa, inclusive quer ser da sua vida também. Ele quer estar no controle, quer te conduzir, mas você sabe que o diabo, ele só tem uma paternidade. Ele é pai do quê? Da mentira. Da mentira. Então tudo que ele lança são enganos. Mas se nós estivermos com o capacete da salvação, nós cedemos a essas tentações. Agora, além disso, o capacete da salvação também protege os olhos e os ouvidos do soldado. Fazendo essa referência ao capacete, efetivamente, ele também protege os olhos e os ouvidos. Todavia, por quê? Os olhos e os ouvidos. Por quê? Por quê? Porque é por aqui que você alimenta a mente. Bem? É aqui, ó. É aqui. É o que você vê, é o que você ouve. E quando você não está de posse do capacete da salvação, você está amplamente vulnerável. E sinceramente, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a perceber o quanto muitas pessoas que estão dizendo que são cristãs, que são de Deus, se consideram salvas, estão desprotegidas com esse capacete. Então é uma vida de religiosidade, é uma vida de aparência. Mas aquele que é salvo, aquele que tem a salvação, tem a capacidade de filtrar aquilo que vê e aquilo que ouve. Então você é salvo, você tem a mente de Cristo. E por ter a mente de Cristo, você vê diferente. Você ouve diferente. Você tem uma interpretação diferenciada do que os outros têm. As pessoas têm uma interpretação da vida, do mundo, da sociedade, corrompida pelo pecado, corrompida pelo sistema, corrompida pelas trevas. Elas estão, como o apóstolo Paulo diz, tateando, e às vezes até buscando encontrar a Deus, mas não podem, porque a única forma de nós encontrarmos a Deus é por meio de salvação, é por meio de Jesus Cristo. Então o mundo à nossa volta, ele está cheio de sofrimento, cheio de desespero, tristeza, maldade, mentiras, mas em Jesus nós suplantamos isso. Em Jesus nós vamos além. Por isso que todo crente precisa ser diferente. Você precisa ser marcado por fazer a diferença na sua geração, na sua família, aonde você está. Porque a salvação, ao contrário de mentiras, enganos, desespero, maldade, sofrimento, ela traz esperança, ela traz conforto, traz alívio. Então veja o cenário. Quantos crentes que você vê por aí, quantas pessoas que se dizem crentes, mas estão cheios de sofrimento, desesperados, praticam maldades, são mentirosos. Mas o crente protegido, o crente salvo, o Filho de Deus autêntico, ele é uma pessoa que está manifestando esperança, conforto, alívio. Está todo mundo dizendo não vai dar, ele diz claro que vai dar. Está todo mundo dizendo não tem jeito, ele diz claro que tem jeito. Todo mundo diz não vai, você diz vai. Você anda na contramão do sistema. Mas quem é capaz e é forte para seguir nesse caminho? Quem usa o capacete da salvação? Lembre-se que o imperativo do texto é usem o capacete da salvação. Não é saber que existe a salvação, não é saber que existe essa proteção, é você usar essa proteção. Vocês sabem bem, nós já ministramos sobre isso e como é oportuno voltar a essa mensagem, e nós vamos fazer referência a isso mais à frente. Mas quantos de vocês não usavam capacete quando não era obrigatório, quando não era uma legislação pesada? Muitos. Nós caminhamos por cidades sem leis aí no Brasil e as pessoas não usam capacete. Sabem que é proteção, sabem que é aquilo que vai livrá-las da morte, sabem que é aquilo que vai protegê-las, mas insistem
persistem em não fazer. E muitos cristãos caminham assim também. Muitos religiosos, muitos frequentadores de igreja. O cristão autêntico é só quem é salvo. Mas nós precisamos saber, queridos, que por causa da salvação nós vemos o mundo, então, de maneira diferente, não somos destruídos por tudo de ruim que existe no mundo, porque a salvação renova os nossos pensamentos, de acordo com Romanos 12:2. Não é isso? Então, usar o capacete da salvação significa ter uma mentalidade renovada, ter uma mentalidade transformada. Ser protegido na mente é você proteger os princípios de Deus para a sua história. É não se permitir ser corrompido pelo sistema demoníaco, pelas estruturas das trevas. Então, enquanto o capacete é uma arma de defesa que na guerra protegia a cabeça dos soldados contra todos os ataques que eles viessem a receber, o capacete da salvação é o que nos protege contra todo ataque do maligno. É a ferramenta espiritual para sermos livres dos ataques malignos. Será que nenhum de nós aqui durante essa semana recebeu um ataque? Será que nenhum de nós aqui foi tentado, recebeu talvez um desejo maligno de olhar para onde não devia, de fazer o que não devia, de dar um jeitinho em alguma coisa? Será que todos nós estivemos ilesos a isso essa semana? Será? Será que você não sentiu o desejo de fazer aquela coisa assim? Puxa vida, o que é que te protegeu nessa hora? Se é que protegeu, o que é que te livrou? Muitas vezes na minha vida o que tem me livrado é exatamente o capacete da salvação, que vem o dardo inflamado do maligno. Ele surge na nossa mente, surge nos nossos olhos, surge nos nossos ouvidos. De repente você ouve o que não queria ouvir, mas a questão é o que você faz diante disso. Se estamos dizendo que o capacete da salvação gera filtros para nós, por isso que nós estamos falando dele como um item de proteção para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Se você aceita tudo que os seus olhos veem, se você aceita tudo que os seus ouvidos ouvem, se você aceita tudo que nasce na sua mente, você sabe do que eu estou falando? Quem aqui de vocês já, em algum momento, às vezes se está até assim, cantando um louvor, até em conexão com Deus, e na verdade é exatamente esses os momentos onde essa batalha é mais ferrenha. De repente vem, pum, aquele pensamento, e você fala assim: rapaz, de onde surgiu essa desgraça? Alguém aqui? Aí você fala assim: estava cantando um louvor ao Senhor, ao Jesus, estava cantando um louvor ao Senhor. E como que isso vem? É exatamente os ataques malignos. E aí é nessa hora que você fala assim: Satanás, sai em nome de Jesus. E via de regra, as grandes artimanhas do diabo é tentar recuperar nas nossas vidas períodos da nossa história em que nós estávamos desgraçados. A grande artimanha do maligno é dizer: você lembra que você não conseguia? Você lembra que você não pode? Você lembra que seu pai falava para você que você era prestável, que você não serve para nada, não deixa em lugar nenhum? Você lembra? Então, você lembra aonde que você cresceu? Você lembra da sua família? Sua família é desestruturada. O que você pensa que é agora? E essa hora que você precisa estar com o capacete da salvação e falar: sai daqui, seu demônio, sai daqui, seu Satanás. Isso já está lançado no mar de esquecimento. E ele vem com aquele fedor dele, que ele vai lá e cata no mar de esquecimento, quer trazer para puxar em nós de novo, todo fedorento. Mas essa é a hora que você, muitas vezes, desprotegido, aceita, e começa a tolerar essa influência maldita. Por quê? Porque não está protegido na mente. Mas se você estiver com o capacete da salvação, então você vai ter resistência, você vai ter força, você vai fazer filtros contra aquilo que o diabo tenta nos lançar para nos enfraquecer. Então, na armadura de Deus, esse capacete é a arma que protege a nossa mente contra os dardos do diabo, e uma arma de vital importância, pois a via principal de acesso do diabo com seus dardos intensos é a nossa mente. Às vezes nós acordamos um dia muito bem, feliz, legal, tomamos um café da manhã, tudo na boa. De repente ninguém fez nada para você, ninguém nem olhou torto, a esposa nem abriu a boca ainda para falar com você, os filhos nem acordaram.
mas de repente você se percebe que o seu ânimo mudou. E nessas horas nós precisamos ser atentos. Você percebe que você começou a ficar meio nervosinho. Aí a primeira palavra que você vai falar com a esposa, você já vai falar com ela meio arretado. Ou a esposa vai falar com o marido meio arretado. E por que isso acontece? Porque não tomou cuidado. Porque acordou e não colocou o capacete da salvação. E na verdade eu sugiro que você não tire ele nem para dormir. Porque a noite ela é muito capciosa. Se você estiver desprotegido na noite, no seu estado de dormência, o diabo tenta nos atacar lá. Ele traz afrontas através de sonhos, através de situações. E se você não estiver apto para clamar o sangue de Jesus, se você não estiver apto para chamar pelo Senhor, você pode ser levado a um caminho de destruição. Você pode ser levado a um caminho de perdição. Porque o diabo, lembra que eu ministrei domingo? A forma como que Deus implanta a fé em nosso coração é através de visualização. O diabo também tenta nos seduzir através de visualizações noturnas, através de coisas, através de amedrontamento. Então nós precisamos estar protegidos o tempo todo. Nós precisamos estar com o capacete da salvação a todo instante. Sobretudo porque a cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. É daqui que parte todas as nossas movimentações, que parte todas as nossas ações, todas as nossas ideias. E se tiver fraqueza na cabeça, tudo está perdido. E nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão fracas na cabeça, são seduzidas pelo maligno. O diabo, tenho falado isso para vocês algumas vezes, ele não precisa ficar se mostrando como antes ele fazia no meio das igrejas. Até porque alguns pastores permitiam que o diabo ficasse se estribuchando no meio da igreja, dava toda uma atenção ao demônio e esquecia Deus no meio do culto. Agora veja bem, hoje o diabo ele trabalha de forma velada. Ele impede você de estar ouvindo o que eu estou falando aqui, ele faz você ficar pensando em outras coisas, ele faz você ficar emocionalmente abalado, ele faz você viajar na maionese. Essas são as estruturas do maligno. E depois, quando você sai, ele fica te oprimindo. Ele fica direcionando sua vida através de opressão. Essa é a estratégia do diabo do século. Ele não precisa nem muito mais possuir as pessoas. Ele arrumou um jeito, através da mídia, do celular, das redes sociais, que ele só oprime. Ele vai cercando por opressões. Ele vai dominando os pensamentos sem precisar possuir. Então às vezes a gente ora, faz batalha espiritual, bota a mão na cabeça, pega a Bíblia, bate no peão e não expulsa nada, não sai nada, porque não tem nada para sair. Não tem nada para sair que está dentro. Existem estruturas mentais que precisam ser transformadas. Então o diabo ele atua quando você pensa assim, eu não presto para nada, nada deu certo, para mim não deu certo, meus relacionamentos não deram certo, e o diabo está aí com a sua marca. Agora, se você sair desse comodismo, colocar o capacete da salvação, começar a dizer, tudo posso naquele que me fortalece, eu sei quem tem o crivo, eu posso avançar, eu posso crescer, eu posso romper, aí essa opressão não pode permanecer na sua vida, aí essa opressão não pode continuar. É por isso que na nossa sociedade as pessoas não aguentam esse tipo de mensagem que é o Evangelho. Boas novas. As pessoas gostam que a gente chegue nos púlpitos, que a gente chegue nos aconselhamentos e dizer, filho, é assim mesmo, é triste, é uma dureza, é difícil, coça a sua feridinha. As pessoas gostam disso. Por quê? Porque isso está de acordo com o sistema que eles estão vivendo. Então quando vem alguém e diz, você tem que romper, você tem que vencer, você tem que ir para cima, você tem que conquistar, você tem que superar, você tem que ser saudável, você tem que ser rico. Aí as pessoas dizem, não, já se viu, até parece, não existe isso. Sinto muito por você que mantém esse tipo de pensamento. Então, amados, se há uma dominância do sistema maligno na sua mente, é porque você não está usando o capacete da salvação. Se o diabo continua sendo
o grande manipulador dos seus pensamentos, se você continua acreditando que não pode, que não consegue, que não dá, você não pode evoluir, você não pode fazer melhor, eu sou assim mesmo, que você não pode mudar a temperança dos seus sentimentos, das suas emoções, assim será, você sabe disso. Mas se você se posicionar e dizer, eu aceito a mudança, eu aceito colocar o capacete da salvação e ser protegido por tudo que a salvação traz para mim, então você terá tido o grande passo para transformações na sua história. Agora, se você se mantiver essa fraqueza ela aparece principalmente dentro da mente, e o que nos faz é questionar nossa fé, questionar Deus, questionar o que Ele nos ensina. Faz sentido? É assim que o diabo trabalha. É assim. Ele vai sempre dizendo, você não presta, não serve. Aí Deus está dizendo, não, você é importante, você é precioso, você é filho amado, eu quero ter prazer na sua vida, eu quero te salvar, eu quero te libertar. Mas aí o que você faz? Não acredito, para mim não dá, não tem jeito. Esse tipo de situação, queridos, tem que ser feito. Tem que ser feito. Quando você não aceita a salvação, quando você não aceita a libertação de Cristo para a sua história, quando você não recebe o que Jesus fez na cruz do Calvário. E essa geração que nós vivemos é uma geração em que isso está predominante. Nós temos grande dificuldade de acessar o coração das pessoas, grande dificuldade de acessar a divisão da alma e do espírito, que só pode ser feito com a palavra. Então não adianta autoajuda, não adianta festinha, não adianta sistema, não adianta nada, nenhum tipo de modelo. Nós precisamos continuar pregando a palavra, nós precisamos continuar manifestando o reino. Agora o capacete ele guarda a sua mente. Ele guarda a sua mente, especialmente você será atingido por outro evangelho, e será atingido por doutrinas que são ventos de doutrinas. Se você está com o capacete da salvação, você não é levado por qualquer informação. Você não sai correndo atrás de qualquer pessoa. Você não está atrás do próximo profeta que vai profetizar uma fantasia para você. Com o capacete da salvação, nós somos guardados das obras de Satanás que ele usa para nos perverter. Então, numa guerra espiritual, o campo de batalha é a mente. E se os pensamentos ficarem desordenados, o raciocínio fica perturbado, a ponto de não conseguir colocar a mente em ordem, e certamente será um alvo fácil. Porque você vai nutrindo aqui, vai nutrindo. Aí o diabo começa a falar para você assim, imagina, não precisa ir para a igreja todo dia não, você vai quando você quiser. Você é crente, você é salvo, está tudo certo. Ele te engana. Está tudo certo. Ele começa, não precisa, você não precisa de amigo não, discipular, você não precisa disso nada, tem que caminhar sozinho, fala com o seu Deus, Deus vai falar com você, e aí você vai se enchendo dessa coisa, e pode ver que a maioria das pessoas que vivem dizendo assim, Deus fala comigo, eu sou de Deus, eu sou crente também, são pessoas rebeldes, pode notar isso. São pessoas rebeldes, não submetem à liderança, não estão arraigados no templo do Senhor. Esse tipo de gente é uma desgraça. E ela ainda consegue seduzir a muitos, porque essa é uma ideia predominante na nossa geração. Que não precisa de igreja, não precisa de família espiritual, não precisa de ninguém mandando na vida delas. Isso é terrível. Então, irmãos, esse tipo de gente, a gente se torna alvo fácil do maligno para ser derrotado. Na guerra espiritual, a necessidade de se oferecer resistência aos ataques que sofremos, em especial na nossa mente. E para isso, devemos usar o capacete. Sobretudo porque, em primeiro lugar, o capacete da salvação nos protege das acusações do diabo. Veja Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus. Não é para usar só o capacete, é para usar toda a armadura. Mas nós estamos dando um enfoque hoje para o capacete da salvação. Mas ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Queridos, quanto que isso vai ficar claro para nós? Sua luta não é contra carne e sangue. Você tem que ficar brigando com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe. Sua luta nas regiões celestiais. Você tem que ir para a oração. Aí muitas pessoas negligenciam o tempo de oração.
negligenciam vida de oração, e aí o que elas conseguem fazer no máximo? Dar grito, dar soco, esmurrar, ficar bravinho, falar que está com depressão e quer se matar, porque não se submetem ao Senhor, não se colocam à disposição de viver uma vida protegida por Deus. Agora, se você se posicionar dessa maneira, há uma garantia de que você será guardado e protegido. Então, a primeira tarefa do apóstolo Paulo, quando ele aborda o assunto de batalha espiritual, é informar sobre os inimigos que enfrentamos. Eles não são de carne e osso. Amém? Eu não sou seu inimigo de jeito nenhum, queridos. Por mais que você pense que eu seja, eu estou aqui como instrumento de Deus, estou aqui para ser seu amigo. Estou aqui para falar a verdade, nada além da verdade. Só isso. Estou aqui para amar você. Estou aqui para perdoar você. Eu sou seu amigo. Agora, algumas pessoas olham uns para os outros como inimigos. Isso é um engano terrível. Isso é um engano terrível. E nós precisamos suplantar essa realidade. Então, Paulo deixa bem claro que Deus está no controle de tudo e que é Ele que provê a armadura. Deus é a chave nessa batalha. Então, o apóstolo Paulo nos mostra a funcionalidade dessa armadura de Deus, que é para que resistamos às ciladas do diabo. Quantas pessoas estão sempre dizendo para nós: eu não consigo, eu não tenho força, eu não aguento. Quando ele começa a falar, eu não suporto, eu não tenho mais força, eu não quero mais. É porque não estão colocando a armadura de Deus. É porque não estão se vestindo com o que a palavra de Deus nos ensina e não ficam fortes contra as ciladas do maligno. No verso 11 que nós acabamos de ler, nós percebemos o nosso inimigo sendo apresentado com o nome de diabo, que significa acusador. Ele está sempre trazendo acusação, sempre dizendo que nós estamos fazendo alguma coisa errada, que isso e aquilo. Isso é uma estrutura maligna. Em João 8,44, Jesus nos diz que o diabo é o pai da mentira. Eu já adiantei isso para vocês. Sendo assim, nós só poderemos resistir se estivermos fundamentados na verdade. Então, se estivermos cingidos com a verdade, nosso inimigo que nos acusa e que é mentiroso não terá argumentos válidos para lançar contra nós, pois estamos alicerçados na verdade. Amados, toda vez que alguém chegar para você para fazer uma fofoca, você já tem que encarar isso como mentira. Porque uma fofoca é uma acusação, é do diabo. Então você não pode aceitar. Nossa, mas e se for verdade? Se for verdade, é Deus que vai trazer a luz. Porque o diabo também tem prazer em fazer sua casa cair. Tá certo? Mas ele faz de uma forma que muitas vezes não é a verdade. Que não é a forma que nos leva a cuidar, a olhar com um olhar de compaixão para outra pessoa. Então aprenda a usar o capacete da salvação, mas estar também na plenitude da armadura com o cinturão da verdade. Você não pode aceitar a acusação contra o irmão. Você não pode aceitar algo que não tenha testemunha, algo que não tenha uma direção específica. Então não fique ouvindo. Não fique ouvindo, não se assemelhe a esse tipo de gente. Então o capacete da salvação, em conjunto com o cinturão da verdade, nos capacita a resistir os ataques que o acusador lança sobre a vida dos salvos. Sobre a vida dos salvos. Quando alguém fala uma coisa do ímpio, você é ímpio, vai fazer o quê? O ímpio está fazendo sexo fora do casamento, isso é a vida dele. O ímpio está se drogando, é o que ele faz. O ímpio está bebendo, é o jeito dele. Isso demonstra impiedade, é a sua identidade. Agora, quando você levanta uma acusação contra os santos, tome muito cuidado. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Que pode ser uma estrutura do inferno. E se você não estiver com o capacete da salvação, você pode ser levado também. O diabo tira o capacete. Entende? Ele rouba o capacete. Então tome cuidado com tudo isso. Segundo lugar, o capacete da salvação é o princípio da nossa firmeza na vida. Veja que o verso 13 de Efésios, verso 11 e 13 diz: vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E o verso 13 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o que parece, a ilustração que o apóstolo Paulo utiliza aqui a respeito do soldado, é que ele está em um terreno conquistado, mas que está sofrendo ataque e precisa se defender. Vocês entenderam isso? O ambiente da salvação precisa ser protegido. O ambiente da salvação não é aquela coisa que você, como nós saímos daqui dizendo, de acordo com certa administração: eu sou salvo. Não tem problema, eu sou salvo.
mas você precisa estar firmado nessa salvação. Você precisa estar convicto nessa salvação. Então não é só sair dizendo, eu sou salvo. É você dizer, eu sou salvo e estou protegendo a minha salvação. Eu estou firme na minha salvação. Não tem diabo que me tira dessa realidade da salvação. Não tem demônio que me afaste dessa realidade da salvação. Então é necessário defender esse território. Porque você pode perder a salvação, sim ou não? Você pode perder o capacete. Cuidado. Tem motoqueiro aqui que já perdeu o capacete? Sim ou não? Sim. Então quando eu perguntar se vocês estão assim, esqueci. E aqueles que largam o capacete, saem andando, aí só lembra a hora que chega o policial. E aí o policial olha para você e fala assim, ô bonito, tá faltando alguma coisa? Aí você, não, eu sei, a lanterna aqui, né, precisa arrumar. Mas eu já solicitei lá na Honda. Ele fala, não, tem alguma coisa mais importante para faltar. E aí você vai ver que esqueceu. Aí você vai postar a cabeça assim e fala, lembrei. Tem muito crente que tem esquecido o capacete da salvação. E quando vê, já foi pego. Então cuidado para não ser pego. Então essa ideia de defender o terreno firme que nós estamos torna-se mais clara quando nós percebemos a expressão ficar firme. Ficar. Você que está sempre vulnerável, andando de um lado para o outro, correndo de um lugar para o outro, e não para em lugar nenhum, e não faz o que tem que fazer, e vive trocando de igreja, e troca de marido, e troca de esposa, e troca de emprego, e troca. Quer dizer, você precisa ficar firme. Pode ser, irmão, fica firme. Isso está no verso 11. No verso 13 está escrito, permanecerem na palavra. É com o capacete da salvação que você fica firme e permanece inabalável. Certo? Está acordado aí, Rodrigão? Está acordado? Você está olhando assim, não sei se está seduzido pela pregação ou se está em outro planeta. Então, embora na tradução em português haja duas palavras diferentes para esse contexto, no texto grego é o mesmo verbo. Esse verbo é usado no sentido militar, a questão do ficar firme, do permanecer firme, do ser inabalável, e indica assumir um posto de vigia, ou também significa sustentar-se numa posição crítica durante a batalha. Entenderam? A salvação, saber que você está num terreno firme, mas saber que o entorno, a batalha é crítica. Há muitas afrontas, há muitos vergonhas, há muitas estruturas malignas formadas. O diabo está tentando te derrubar. O diabo está tentando te derrubar. Quando eu era mais jovenzinho, nós cantávamos uma música da Andréa Fontes. Olha só. Só Peniteco, quem sabe quem é Andréa Fontes. E a música era assim: tem alguém tentando te derrubar, tem alguém tentando te destruir, mas não vai conseguir. Entendeu? Em nome de Jesus. Mas também não vai conseguir. E você? A batalha é ferrenha, irmãos. A batalha é árdua. Ser cristão não é moda. Ser cristão não é fashion. Ser cristão não é da hora. Ser cristão é saber que você entrou numa batalha e que agora você vai trilhar no caminho da contramão, e que os ataques estão vindo de todos os lados. Todos os lados. É por isso que algumas pessoas dizem: oh, quando eu não era crente, nada disso aconteceu na minha vida. Claro, cara, você estava do lado contrário. Você que tacava dardo nos outros, você que metralhava os outros, você que é crente, tudo é quadrado, né? Redondo, tudo quadrado. Tem bastante crente redondo também, né? Eu já fui crente bem redondo. Mas, queridos, agora você está do lado de sofrer ataque. E essa é a vida cristã. Essa é a vida
você vai aprender que é Jesus mesmo que diz: queridos, essas coisas os tenho dito para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. Parece que vocês não leem Bíblia. Agora, o que me faz ser resistente nas aflições? O capacete da salvação, eu salvo. O que importa é que eu salvo, eu estou firmado em Jesus Cristo. Use essa salvação que o Senhor te deu. Use essa posição. Não para ficar aceitando as obras do diabo, mas para destruir as obras do diabo. Usa a sua situação de Saulo para dizer: agora eu sou rico, agora eu estou para cima, agora eu vivo poderosamente, agora eu tenho vida e abundância. Não tem demônio do inferno podre já declarado sua sentença que pode me amedrontar. Então o que é uma mentira? O que é um engano quando eu estou vivendo firmado na salvação? O que é alguém que se levanta? O que é alguém que se rebela? Para mim não é nada. Para mim não significa nada. Ainda que na carne, nas emoções primárias, sofra o embate. Porque quando o dardo inflamado bate no capacete, pá, treme tudo aqui dentro. Treme tudo. Mas eu continuo firme, eu continuo protegido, eu continuo guardado. Então o objetivo de tomar essa armadura é para resistir o dia mau. No dia que está tudo bem, você não precisa, não sente a necessidade. Você não pode tirar nem um dia bom. Porque o dia mau chega de surpresa. O dia mau chega sem você perceber. O dia mau começa se você não colocar o capacete, se você tirar o capacete. Como eu disse agora, você nem percebe, começa a ficar mal-humoradinho, começa a ficar nervosinho, nervosinha. Aí vai querer falar que é por causa da gravidez. Estou grávida, amor. Não é, porque não causa o capacete da salvação. Chega bem. Aí acha que pode. Estou grávida, você tem que entender, não tem que entender nada. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Antes de ter um bebezinho sendo formado aí, tem que ter o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Não, bem, pastor, você não sabe o que é ser menstruada. Graças a Deus, eu não sei. Não sei o que é ser, mas eu sei o que é ter uma em casa. E que quando está consciente de ser dominada pelo Espírito Santo é uma belezinha. Mas quando vai dando uma escapada de marcha, aí você tem que falar: Espírito Santo, volta. Espírito Santo, volta. Aí fica dando desculpinhas biológicas pela falta de caráter. Desculpinhas biológicas pela falta de proteção da mente. Entende? Olha para o seu irmão, vigia. Lembramos do que diz o Salmo 34:14. O justo passa por muitas adversidades. O justo passa por muitas adversidades. É uma dúzia? É muitas. 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 Mas, graças a Deus por essa palavra. Essa palavra é fantástica. Mas é uma palavra que resolve muito. Mas o Senhor o livra de todas. Por isso ele tem que dar o capacete da salvação. O capacete da salvação é a expressão da presença divina em nós. É a expressão de que Deus está nos protegendo, Deus está nos livrando. É assim que funciona. Agora, quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você se deixou ser seduzido pela informação, pela mensagem, pelo que chegou aí para você? Você Nós precisamos estar no capacete da salvação. O capacete da salvação é o equipamento da armadura pertencente ao próprio Deus. As primeiras vezes que eu estava estudando esse texto e preparando essa mensagem pela primeira vez, isso me capturou de uma forma muito extraordinária. Perceba que Paulo ele insiste em deixar claro que a armadura pertence ao próprio Deus. Revistam-se de
toda a armadura de... É a armadura do próprio Deus que nós temos. Não é uma armadura que Deus fez para dar para você. É a armadura do próprio Deus. Antes do apóstolo Paulo usar essa figura da armadura de Deus, Isaías já havia se referido a ela como a armadura que o próprio Deus utiliza para realizar as suas pelejas. Amém? Olha que coisa fantástica. Sabe quando Davi vai lutar e o Saul vai lá e pega a armadura dele? Ele fala: você vai usar a minha armadura? Mas aí o Davi falou assim: não combina comigo. Aí o que Davi preferiu fazer? Eu vou usar a armadura de Deus. Quando o apóstolo Paulo está falando vistam toda a armadura de Deus, ele não está falando vistam toda a armadura que Deus deu para vocês. Ele está dizendo: use toda a armadura de Deus, a armadura que é de Deus. Aí veja a referência de Isaías, no capítulo 59, verso 17. Usou a justiça como couraça. Mesma coisa que o apóstolo Paulo fala. Pôs na cabeça, o próprio Deus pôs na cabeça o capacete da salvação. E aí diz: vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Esse é Deus quando se posiciona para manifestar sua justiça às nações. Aleluia. E Isaías está tendo uma revelação. Agora perceba a armadura que você está sendo chamado a usar, o capacete da salvação que você está sendo chamado a vestir, não é qualquer coisa. É a roupagem do próprio Deus em você, é a vestimenta do próprio Senhor na sua vida. Aleluia. É como alguém muito top tem as melhores roupas e ele tem a melhor roupa, e você vai na casa dele e ele fala: hoje você vai usar a minha melhor roupa. Talvez seja a roupa que o filho pródigo recebeu quando voltou para casa. Talvez tivesse sido a roupa do próprio pai, a melhor roupa, que o pai diz: vai e pega a melhor roupa. Talvez seja dele, talvez. Mas sobre Deus, não é talvez, sobre Deus é certo. A armadura que Deus usa nas batalhas, Ele deu para você usar agora. Ele deu para mim, para que eu use agora. Ele deu para nós usarmos. Vocês estão compreendendo? É a ferramenta de Deus. Então você não tem como perder. Você não tem como ser pego. Você não vai ser pego. Então, amados, compreendemos que o capacete da salvação e todos os outros equipamentos da armadura é uma provisão de Deus para o homem. Assim compreendemos o que Paulo havia dito anteriormente: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é a roupa de Deus sobre nós. É isso, é isso. Por isso que agora você não pode mais ficar dizendo: não, essa pecadão, essa miserável. Agora eu tenho uma roupa de Deus. Como você fica quando alguém, olha, as meninas até 100 anos, você vai na casa de alguém e você vê aquele sapato top, aí você fala assim: nossa, que sapato bonito. Aí a pessoa fala assim para você: é o meu sapato mais caro. Nossa, mas ele é muito lindo. Você pergunta: que número que é? Ela fala assim: é o seu número. Ela empresta para você, ela fala assim: pode usar. Aí você vai dizer: não, imagina. Vai dizer: pode usar. Aí você usa aquele sapato, como você fica? Como você fica? Agradecida, cuidadosa, protetora. Estou com o sapato caríssimo. E é de outra pessoa. Que demais. Você anda toda vazia, formosa. Você recebeu a vestimenta de Deus. A roupa do próprio Deus Ele colocou em você. Deus é salvação. Ele te salvou. O capacete da salvação é usar o equipamento que pertence ao próprio Deus. Aleluia. Vocês já pegaram o capacete emprestado? A maioria que pega deve ficar muito cuidadoso.
Hoje em dia tem aqueles capacetes que parecem, né? Se coloca, você se sente um homem de ferro, se sente um super-herói, só porque colocou um capacete. É tão bonito, é tão legal, é tão caro. Você toma cuidado. Você recebeu o capacete de Deus. Eu vou finalizar essa mensagem dizendo para você a parte prática dessa mensagem. O capacete não é para saber que ele existe. O capacete não é para saber que tem. O capacete é para ser usado. Diga para o seu irmão, ser usado. É para usar o capacete. Então use o capacete da salvação. Perceba que todas as partes da armadura devem ser cautelosamente vestidas, todas as partes. Mas é interessante que o imperativo use o capacete nos remete à importância de não sermos displicentes com o seu uso, de não deixar de usar, de não esquecer, de não abandonar, de não dizer, não, eu me viro. Você precisa do capacete da salvação. Eu já disse isso e outra vez ministrando essa mensagem, é importante a gente voltar para isso, que é interessante observar na atualidade, uma das necessidades mais reais do uso do capacete é para os motociclistas, e considerando essa necessidade, ainda que as legislações contemplem outros itens da vestimenta dos motociclistas, a projeção maior das campanhas publicitárias prestigiam com ênfase o uso do capacete. Eu nunca vi um cartaz por aí escrito: usem a jaqueta de couro para andar de moto, usem cotoveleira, usem joelheira. Eu nunca nem vi campanha dizendo: usem tênis. Porque uma coisa que eu tenho uma agonia de ver, a gente andando de moto e de chinelo, Senhor da glória. Senhor da glória. Porque assim, qualquer pedrinha no caminho, a primeira coisa que vai pro fiapo é aquele pezinho arrastado. Vai ser triturado. Mas mesmo assim, não tem uma campanha: usem tênis, use sapato, usa a botina da empresa para dirigir moto. Para dirigir moto tem que usar a botina da empresa, né? Com ferro também, você fica protegido. Isso é assim. Mas não tem campanha. Mas tem campanha para use o capacete. Sim ou não? Então, dessa forma, na batalha espiritual, nós não podemos deixar de usar o capacete. É ele que nos protege na área de maior investimento de ataque do inimigo, a nossa mente. Então, quantas coisas que nós já passamos e pagamos um preço alto porque nós estávamos desprotegidos na mente. Quando alguém falou alguma coisa para nós, ao invés de ter filtros, a gente já assumiu aquilo e virou um transtorno. Quantas vezes você abre a boca para falar uma coisa sem antes raciocinar? O capacete da salvação, sem dizer: Senhor, qual é a sua vontade sobre isso? Qual é o seu plano sobre isso? Senhor, eu tenho a sua mente. Perceba, amados, se nós temos como a salvação recebidamente de Cristo, está fácil da gente identificar quem está salvo. Se a salvação é a apropriação da mente de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, nós porém temos a mente de Cristo, está fácil, porque eu vejo tanta gente fazendo tanta porcaria, falando tanta besteira, vivendo de forma tão ridícula, que está esclarecido que não está usando o capacete da salvação. Então, quando somos recomendados a usar o capacete, nós estamos sendo orientados a proteger a mente. A salvação nos purifica de uma forma prática. A salvação nos transforma de uma maneira visível. Então, uma forma prática de compreendermos o uso do capacete é a aplicação de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa é a realidade de quem veste o capacete da salvação.
Então, quando os ataques vierem, quando as coisas difíceis surgirem, lembre-se, você está protegido. Certifique-se de estar protegido pela salvação. E quem está protegido pela salvação tem a convicção: o maligno não lhe toca. Não tem inferno que vai te atingir. O diabo pode vir, aparecer na sua frente, se apresentar no seu sonho: vou te pegar, vou te matar, vou te levar, vou te destruir. Você pode olhar para a cara dele e dar uma gargalhada estilo da dele. Duvido, demorou, você não pode. Você não tem autoridade com a minha vida. O diabo não tem autoridade na minha vida, ele não tem legalidade em mim. Não tem que ter medo do inferno, do diabo, ou de instrumentos dele que se levanta aí, mundo afora, para falar besteira. Não. Eu estou aqui de pé, cuidando-me para não cair sempre. Sempre cuidando para não cair. Mas estou aqui de pé, para a glória de Deus. E já faz bastante tempo, inclusive, que eu estou nessa cidade de pé, para a glória de Deus. E vou continuar, porque eu me cuido muito bem, graças a Deus. Amém, amados? Me cuido muito bem da minha família, cuido bem dos meus discípulos, cuido bem da minha igreja, pode ter certeza disso. Protejo o meu ministério. Então eu vou continuar em pé por muito tempo. E depois eu vou continuar de pé, mas flutuando para a glória de Jesus Cristo. Está entendendo? Então essa é a certeza de quem é salvo. Apenas use o capacete e os ataques não terão êxito em sua vida. Apenas use o capacete. Ou seja salvo e não tem diabo que pode te atingir. Feche essa mensagem dizendo: não. Posso dizer algo para vocês antes de fechar a mensagem? A batalha foi grande hoje. Eu sinto o peso da batalha aqui. Eu sinto o peso da batalha. Eu sinto o diabo oprimindo pessoas aqui, trazendo ideias malditas. Eu sinto isso acontecendo. Eu sinto o peso dessa batalha aqui. Eu sinto o peso no meu corpo dessa batalha aqui. Mas hoje Deus fala com você. Tome decisões. Então eu fecho dizendo: não negligencie os instrumentos dados por Deus para que você siga como mais que vencedor. Esse é o seu nome. Não existe vitória fora da salvação. Mas se estamos salvos, as conquistas são garantidas. Façamos como o salmista, reconhecendo que a salvação é a proteção de Deus para o homem nas batalhas. E ele diz no Salmo 147: ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Oh, que Jesus lindo! Então use o capacete da salvação, proteja a sua mente e desfrute de uma vida sobrenatural. Esse é o plano de Deus para nós. Fique de pé, por favor, e nós vamos ter 5 minutos de clamor poderoso. 5 minutos. Faz o seguinte: não canta não, todas clamam no microfone aí. Não canta não. Pode fazer a música, mas clamando. 5 minutos de clamor, porque toda a resistência do inferno vai cair por terra agora. A salvação vai se expandir por Bragança Paulista, pelo Brasil e pela terra, porque o nosso Deus é Deus poderoso. É clamor, erga a voz, porque o capacete vai vir sobre vidas hoje, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, nós estamos aqui, Senhor, levantando este clamor, Pai, neste tempo de consagração, nesse tempo de dedicação ao Senhor. E aqui estamos com a igreja de Jesus Cristo, aqui estamos com o povo santo, a declarar que não há legalidade no inferno, nesta terra. Senhor,
dispensação. O Senhor é quem te protege. O Senhor é quem te enche. Você salva. Fica firme no terreno da salvação. Siga em frente. Porque o Senhor tem planos maravilhosos ao nosso respeito. Deus muito diferente de nós, que muitas vezes seguimos uma vida sem rumo, sem planos. Deus tem um plano na nossa direção. E o plano de Deus é um plano de futuro, de prosperidade e de esperança. Esse é o nosso Senhor. A esperança para a sua casa, a esperança para a sua família, a esperança para essa cidade, para a cidade onde estamos, a esperança para o Brasil. Há um futuro para essa geração. Há um futuro. Viva o capacete da salvação. Seja forte. Viva poderosamente. Se ocupe de tudo que é prometido e viva para glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui às 6 horas pela manhã, clamando ao Senhor. Esse clamor tem que continuar. Eu quero convidar você que vier aqui amanhã de manhã a seguir com esse clamor nesse nível. Eu quero indicar que todos os líderes, as células responsáveis pelo tempo de oração, que clamem neste tempo, erga a voz. Não vamos fazer uma oração silenciosa. Vamos fazer até o dia 12, continuar depois. Orações poderosas, verdadeiro clamor pela nossa nação, pelas nossas vidas. Vamos batalhar no mundo espiritual, porque hoje estamos recebendo do Senhor a indicação que temos a ferramenta propícia para continuar vencendo, para continuar conquistando. Esse é o plano de Deus sobre nós. Amanhã orando nessa batalha espiritual, para que as portas sejam abertas, para que o César e a Jéssica sejam conectados com as portas abertas na Europa. E o nome do Senhor seja exaltado. E vamos seguir conquistando, vivendo restituição. Estenda as suas mãos. Eu declaro sobre você, em nome de Jesus, a apropriação do capacete da salvação. Você agora tem uma mentalidade que não é sua, é a mentalidade de Cristo. A sua mentalidade é forte. Os seus pensamentos são puros, são agradáveis ao Senhor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Digamos todos amém. E com força continuamos declarando que